Carta de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste os nus, consola os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens nesse mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tivestes recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmola do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperastes? Recorda, nas sombras do dias teus, que não pusestes a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcel. Conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Casimiro Cunha. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nus, consola os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor.
ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Querido amigo e querida amiga internauta, estamos aqui em um especial de Natal para falar a respeito da visão espírita, da perspectiva espírita do Natal de Jesus, dentro do enfoque que o Espiritismo nos traz e que a essência do cristianismo também nos oferece. Nós não podemos deixar de lembrar que Israel, no tempo em que Jesus nasceu, era um local vítima de uma série de conflitos nacionais e internacionais. Israel era vítima do jugo romano, da dominação totalitária de Roma, que praticamente dominava o mundo conhecido na época, e naturalmente que Israel padecia também das tricas, da política, da hipocrisia farisaica. Estava no trono de Israel para
sob a representação de Roma, né, porque era um rei vassalo de Roma, um rei colocado para também servir a Roma e governar Israel, Herodes o Grande. Um dos indivíduos que se caracterizou por impiedades, por uma dominação política, por uma condução bastante infeliz na política de Israel. Esse homem, que a tradição diz que foi responsável pela matança dos inocentes quando soube da profecia a respeito de Jesus que iria nascer, ele naturalmente decretou a morte de várias pessoas, e a tradição diz que um próprio filho seu acabou sendo assassinado por conta desse decreto. Segundo a tradição, ele assassinou também alguns filhos por receio deles tomar o seu poder, de eles disputarem o seu trono. Mas não apenas isso, deve ter, segundo aí da tradição, assassinou a própria esposa, que Mariane era vítima de uma desconfiança dele, de uma infidelidade conjugal que nunca foi confirmada. Então Israel era vítima de todas essas tricas em que Herodes o Grande estava dominando. Mas os historiadores do Império Romano não conseguem compreender, e até hoje discutem e discutiram, refletiram, a razão pela qual Roma estava em paz naquela época, porque Roma se encontrava em paz. Na história do Império Romano, quase nunca Roma estava em paz. E naquele momento, Roma vibrava em uma aura de paz que, do ponto de vista histórico tradicional, os especialistas não conseguem compreender a razão pela qual Roma estava em paz. Na época, espíritos belicosos como Aníbal, o cartaginês, como Alexandre Magno da Macedônia, como mais tarde Júlio César, como Cambises, o rei dos persas, ou Ciro, esses indivíduos caracterizados pela volúpia do poder, pela ambição na direção da destruição em massa, pela belicosidade através da guerra, não estavam mergulhando na Terra e nascendo, se corporificando no planeta. Estavam mergulhando na Terra espíritos diferentes. Virgílio, Tito Livio, Salústio, Mecenas, Ovídio, Horácio. Esses espíritos que mergulhavam na Terra para oferecer a beleza, a arte, a literatura, a cultura, a ciência, a filosofia, a sabedoria de uma maneira geral. Roma respirava esse ar de arte, de beleza, de espiritualidade, em que os poetas latinos, a oratória romana, a literatura, a poesia, de alguma forma sensibilizava as emoções, os sentimentos, né? E no poder de Roma estava Otaviano, Augusto, chamado Augusto. Otaviano, que é Caio Júlio César Otávio, venceu o segundo triunvirato, que era composto por ele, por Lépido e por Marco Antônio. Ele vence Marco Antônio da batalha, que mais tarde levaria o próprio Marco Antônio com a rainha Cleópatra ao suicídio, segundo a história, e Lépido, que também recua, e ele acaba sendo imperador de Roma. Era uma pessoa voltada para a dignidade de comportamento, para uma postura que ele compreendia como austera, tentando dar o exemplo no próprio palácio, porque ele compreendeu desde cedo que a vitória e o sucesso de um governo está na dignidade moral do seu governante. E é assim que ele acabou conduzindo o Império Romano. Otaviano, ou Otávio, ele não trepidou em exilar a própria filha, mandando a ilha grega da Pandatária, quando soube que ela estava envolvida em planos para envenenamentos públicos, para envenenamentos de escravos. E quando ele soube que a filha estava envolvida por comportamentos debochados e promíscuos no palácio. Mais tarde, ele vai se caracterizar por recusar-se a uma postura de companhia conjugal com a própria esposa, em razão de perceber que ela estava em atitudes debochadas e também em envenenamentos de escravos políticos, que utilizava venenos para assassinar os escravos em razão de testar aqueles venenos para mais tarde utilizar em inimigos políticos. Então, Otaviano sabia dessas coisas e acabou por assumir uma postura de dignidade e de austeridade no palácio. Foi nessa época que Jesus nasceu.
Nasceu, segundo a tradição, em Belém de Judá, embora a história e a tradição não conseguem confirmar totalmente. Há polêmicas, há discussões em relação a isso, se ele realmente nasceu em Belém de Judá, mas nós preferimos optar pela tradição convencional. Belém, que segundo a expressão hebraica significaria padaria ou casa do pão, talvez foi por essa razão que mais tarde ele vai fazer uma alusão a Belém quando ele fala eu sou o pão da vida, porque ele nasceu em Belém, Bethlehem, que significaria a casa do pão. E naturalmente que o Evangelho de Mateus fala que estrelas guiaram pessoas na direção do nascimento desse menino. E mais adiante nós temos a menção de Lucas, que fala de anjos, em Lucas capítulo 2, versículo 14, de anjos que declamaram o famoso glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, fazendo uma referência àquele nascimento sob a inspiração dos exércitos, dos anjos, portanto, uma manifestação mediúnica. É, portanto, uma colocação que está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho que descreve de uma maneira bastante esmiuçada esse Natal, esse natalício, essa natividade, quando se refere a várias minudências do nascimento dele. Nós sabemos pela tradição, e conforme o Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, na obra Paulo Estevão, que Lucas escreveu seu livro baseado nas experiências que ele teve com o apóstolo Paulo, mas sobretudo nas narrativas de Maria de Nazaré, porque ele foi a Éfeso, e em Éfeso ele conversa com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e colhe dela os depoimentos. Também conversa com Maria de Madalena, que ali se encontrava, e graças a essas narrativas ele descreve. Por isso o Evangelho de Lucas é rico nesses detalhes do nascimento de Jesus, porque são as memórias da própria Maria Santíssima. Então, nós temos essas tradições, essas colocações que estão presentes aí no texto, principalmente o texto de Lucas. A data histórica a respeito do Natal ainda é vítima de bastante polêmica. Segundo os melhores estudiosos hoje, se sabe que ele não nasceu em 25 de dezembro, deve ter nascido por volta de 4 a 6 de abril. Mas os cristãos primitivos mudaram de data em função do solstício do inverno. O solstício do inverno é um momento do inverno mais forte europeu, e os cristãos primitivos sabiam que nessa época havia uma espécie de festa pagã, orgíaca inclusive, em homenagem ao deus Baco, o deus do vinho e do prazer, ou a Saturnais, em homenagem ao deus Saturno da mitologia e da tradição romana, a Saturnais, portanto. E era uma festa orgíaca, uma festa pagã. E os cristãos primitivos, para tentar anular e apagar essa data, moveram a data referente ao nascimento de Jesus para esse período em que 24 e 25 de dezembro é o máximo do solstício de inverno, para tentar apagar a data, anular essa passagem. Mas hoje nós sabemos, até porque o calendário da época era lunar ou lunisolar, que de alguma forma a contagem do tempo era diferente. A grande verdade é que o Natal simboliza essa corporificação do amor mais puro que desceu sobre a terra para conviver com as criaturas humanas e para transitar entre as trevas e as sombras do planeta terrestre. O Natal representa esse mergulho do nascimento de alguém que, na verdade, representava o amor na sua expressão mais sublime, na sua manifestação mais pura, né? É o verbo que se fez carne, na expressão do evangelista João. Portanto, o verbo do Evangelho, o verbo do Novo Testamento mais forte é amar. Portanto, o amor que se fez carne para conviver com as criaturas humanas, né? Para viver nas trevas do mundo e para iluminar as noites como sendo o sol de todas as épocas, né? Os especialistas, as pessoas em geral, perguntam por que Jesus fez essa escolha. A escolha de nascer num lugarejo desprivilegiado, sem nenhuma importância política e social, sem nenhum raio de ação, e há várias conjecturas, mas sem sombra de dúvida a doutrina espírita nos ajuda. Talvez Jesus já quisesse desde o início dar-nos ensinamentos. Primeiro, desapegando-se, ou melhor, se despojando e prescindindo, não precisando, né, e renunciando os valores da terra. Jesus queria dizer desde o seu nascimento que
ele renunciava e abdicava dos bens desse mundo, porque os valores desse mundo são transitórios. Mas também há uma outra simbologia do nascimento de Jesus em relação àquela expressão, a autoridade maior da Terra, o governador espiritual do planeta, a autoridade maior que é responsável pelos processos que administram o planeta terrestre, escolheu mergulhar na carne do filho de um carpinteiro. Era como se ele quisesse dizer que não importa muito de onde a gente parte, da origem nossa, mas para onde a gente vai e o que é que a gente faz com isso, do ponto de vista material, mas do ponto de vista também moral, emocional, espiritual. Então, o símbolo do Natal de Jesus tem essa expressão. Francisco de Assis, mais tarde, estabeleceu na manjedoura, expressão hebraica que significa, no presépio, expressão hebraica que significa manjedoura de animais, o símbolo para reverenciar o Natal na Idade Média, quando a perspectiva cristã e a mensagem cristã estava muito distorcida, alterada dos valores essenciais que Jesus ensinou para os seus discípulos e viveu com relação a ele. E apresenta a ideia do retorno a esse Natal, que mais tarde foi traduzido como sendo um evento de troca de presentes, que na verdade faz referência aos reis magos que foram presentear o menino que nasceram, guiado pelas estrelas, que na verdade é um símbolo talvez de espíritos desencarnados que, iluminados, portanto anjos, os guiaram em um fenômeno mediúnico, na direção daquele local para, naturalmente, que presentear o menino. Esse presente, que mais tarde São Nicolau, figura histórica que saiu distribuindo presente para crianças necessitadas e pobres, foi mais tarde colocado como sendo aquela figura de ancião e traduzido como Papai Noel. Mas a essência do Natal não é isso. A essência do Natal é esse selo, esse vínculo de Jesus com as criaturas humanas, esse nascimento na manjedoura da simplicidade. Vamos agora dar uma pequena pausa. Falávamos até agora há pouco sobre o símbolo da manjedoura, do presépio, e há uma passagem muito bonita do Evangelho de Lucas, quando o menino, ainda pequeno no colo da mãe, é levado ao Templo de Jerusalém para o famoso censo por ordem de Roma, o recenseamento de Roma, e eles entram no Templo de Jerusalém para ser submetido ao recenseamento, que era uma espécie de política estratégica de Roma, para inclusive cobrar os seus impostos, segundo a tradição. E o menino, ao entrar acompanhado do seu pai e sua mãe, sob o colo, eles travaram contato com um ancião, patriarca de uma das tribos de Israel, que era Simeão, que era uma espécie de profeta, numa linguagem espírita, um médium, um sensitivo, um paranormal. Eles entram em contato com Simeão, e Simeão, com a sua clarividência, com o seu fenômeno de traumaturgia, a sua sensibilidade paranormal, tem uma visão psíquica. Pega o menino e vai dizer: Senhor, diz ele se dirigindo a Yahvé, esses olhos hoje podem morrer, porque esses olhos acabaram de ver a salvação. Curioso notar que Yahshua, ou Yeshua, significa justamente salvação. Jesus, a expressão Jesus significa salvação. Por isso a alusão para o Salvador. Mas é irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, que vai dizer que Jesus, ele conta que quando houve esse episódio de Jesus ser carregado pela sua mãe e entrar no templo e eles entrarem em contato com Simeão, Simeão pega a criança e começa a conversar dizendo: divina criança, como tu podes nascer em uma situação em um contexto tão simples para renovar o mundo? Porque tu não nascestes dentro da política de Roma, em uma família patrícia de importância, que tem uma relação com o imperador, para que a sua mensagem possa ser propalada com uma facilidade? Ou porque não nasceu em uma tribo importante de Israel, em uma família farisaica, junto ao Sinédrio? Ou então, porque não nasceu pelo menos com bens materiais, com riqueza, para poder com esses bens poderes implementar a mensagem do reino dos céus e também ajudar os necessitados? Mas nascestes miserável. E diz irmão X que o menino, a criança, começa a sorrir e bate, o recém-nascido, começa a bater no peito dele. E irmão X acaba a história dizendo: nem Simeão, nem ninguém percebeu ali, e o próprio Simeão assim não percebeu, que mais tarde iria morrer logo mais, que o menino não havia deixado o velho ancião sem resposta, porque batendo repetidamente no peito de Simeão,
A criança queria dizer que a sua missão na Terra não era para a política, para a inteligência, para o social, para uma diplomacia internacional, mas para o coração do homem, que a sua mensagem era a obra divina no coração do homem e que ele vinha para justamente tocar o coração das criaturas humanas e não necessariamente para um trabalho de movimentação humana, terrena, mundana. O Natal, portanto, tem esse símbolo que se expressa e sintetiza e se resume na trilogia que os anjos, em uma intuição mediúnica, em uma manifestação mediúnica, disseram e foi anotado por Lucas, possivelmente uma memória, certamente, aliás, uma memória de Maria. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Emmanuel, em uma bela mensagem, vai dizer que devemos, no Natal, como em todos os momentos da nossa vida, porque o Natal é um símbolo daquilo que nós devemos realizar como o nascimento de Jesus dentro de nós, né? O nascimento não na manjedoura, mas na manjedoura da intimidade, na manjedoura dos sentimentos. E Emmanuel vai dizer que devemos desejar a paz na terra para com os homens. Devemos glorificar a Deus nas alturas, mas o nosso dever imediato, a nossa tarefa que nos cabe é o da boa vontade para com os homens, porque a boa nova é impossível sem boa vontade. E a boa vontade é essencial e é o coração, é a base fundamental da boa nova, da boa notícia, do seu Evangelho. Portanto, meus amigos, Feliz Natal, que em nosso Natal nós não apenas fiquemos no troca-troca de presentes, nas manifestações exteriores, mas realmente tentemos trazer a reflexão do Mestre para a intimidade da nossa família, não apenas no dia de Natal, mas em todos os dias, porque o Natal é apenas um símbolo daquilo que deve acontecer conosco, para lembrar esse Salvador, ou essa salvação, conforme diz ainda Emmanuel, o Salvador que não se salvou para nos salvar e para oferecer vida e vida em plenitude. Muita paz e até a próxima, se Deus quiser.